Boa noite, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem na medida do possível, com coragem, serenidade e bem aí para enfrentar os desafios desse regime letivo remoto e toda a situação política que está atingindo o nosso país. Vamos com fé, pessoal. Olha só, semana passada nós combinamos na aula de sábado que trataríamos por meio de uma videoaula do restante da abordagem de execução de título extrajudicial e falaremos um pouquinho sobre as execuções especiais distintas das execuções para pagamento de quantia certa. Né? Na abordagem da execução de título extrajudicial para pagamento de quantia certa, nós terminamos aí no sexto quadrado, né? No sexto quadradinho daquele item procedimental que eu trouxe para vocês na última aula, que se refere, né, à execução de título extrajudicial, o número 6 aí trata dos embargos à execução. Né, a gente viu que esse item procedimental da execução de título extrajudicial, traçado para obrigação de pagamento de quantia certa, ele vai valer como regra geral para definir um regramento, né, para as execuções especiais que não vão ter um regramento completo. A gente vai falar bem superficialmente delas e vamos ver que às vezes o código traz apenas um dispositivo legal para dizer como é que se inicia essas execuções, ficando o restante do rito basicamente seguindo o modelo de execução para pagamento de quantia, e não é diferente também quando se trata do cumprimento de sentença. É a mesma coisa, o cumprimento de sentença para a obrigação de pagar, ele funciona como regra geral. Né? Nós terminamos aí tratando da execução para pagamento de quantia certa, execução de título extrajudicial, falando dos embargos. E nós dissemos que os embargos e execução são uma modalidade de defesa típica do executado, que vale não apenas para as execuções de título extrajudicial para pagamento de quantia certa, quanto para as demais execuções fundadas em título executivo extrajudicial que tratem de obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, de alimentos ou de pagar contra a fazenda pública. Em todos estes tipos de execução, a modalidade de defesa típica do executado são os embargos de execução. E os embargos de execução, nós vimos também, pessoal, que muito mais do que uma contestação, uma simples contestação, né? Os embargos de execução são uma ação do executado de natureza desconstitutiva que é promovida em face do exequente com o objetivo de depurar a obrigação contida no título executivo ou simplesmente desfazê-la, né? A ideia do executado é demonstrar que o exequente não tem razão de ser na execução. A ideia é de você promover a extinção da execução em curso contra o executado ou simplesmente mostrar que o exequente não tem razão nenhuma na penhora de bens do executado, ou simplesmente evitar a penhora dos bens do executado. Né? Então, a finalidade é desconstituir o título executivo que motiva a propositura da ação de execução ou simplesmente impedir a penhora de bens do executado. Este é o objetivo dos embargos de execução. Eles, por serem ação de natureza cognitiva, com a finalidade de promover a desconstituição do título executivo, os embargos de execução são distribuídos por meio de petição inicial, né, que vai ser distribuída junto aos mesmos, junto ao mesmo juízo onde se processa o processo de execução, onde se promove a ação de execução, né? Então, a distribuição é feita por dependência em autos apartados, distribuídos junto ao mesmo juízo onde, via de regra, se promove a ação de execução. Nós vimos também que, via de regra, esses embargos devem ser manifestados dentro do prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos do procedimento executivo, né? Vimos que nas citações operadas por carta precatória
via de regra, os embargos devem ser promovidos junto ao juízo da execução, que deprecou, né, o juízo deprecante. Eventualmente, eles vão ser distribuídos junto ao juízo deprecado apenas se, por exemplo, versarem sobre penhora ou vício de penhora, caso a penhora tenha sido praticada pelo juízo deprecado, né? Mas, via de regra, eles vão ser processados no juízo deprecante. Vimos também que os embargos de execução, eles não têm efeito suspensivo automático. O que é o efeito suspensivo? É o fato de haver a possibilidade de, com o ajuizamento dos embargos, suspenderem-se os atos que são praticados durante o processo de execução, né? Não é pelo fato de o executado ter oposto, apresentado os embargos de execução, que os embargos vão interferir diretamente na tramitação da ação de execução, fazendo suspender essa ação. Via de regra, não. Não é pelo fato do exequente ter simplesmente apresentado os embargos que esses embargos vão operar em paralisação do trâmite processual da execução. Isso não ocorre automaticamente. Porém, é possível que o juiz, ao receber os embargos à execução, atribua efeito suspensivo e faça com que a execução fique paralisada enquanto os embargos estão sendo processados e serão futuramente julgados. Então, enquanto os embargos não forem julgados, a execução não é processada. Quando que é possível essa atribuição de efeito suspensivo? Primeiro, se houver requerimento do executado nos embargos de execução, e para isso o executado precisa demonstrar garantia do juiz, ele precisa garantir o juiz por meio de penhora, caução ou protesto, e além disso ele precisa provar que sofre um perigo de dano ali, que existe uma possibilidade de dano de difícil e incerta reparação dirigida a ele. Demonstrados esses dois requisitos, o juiz, ao receber os embargos de execução, pode determinar o sobrestamento, a suspensão do trâmite da ação de execução até que os embargos sejam julgados, ok? Ou pelo menos há um efeito suspensivo parcial ali para que os atos constritivos na ação de execução sejam suspensos, a fim de não causar dano ao executado. De toda forma, pessoal, sendo esse efeito suspensivo atribuído ou não pelo magistrado, ou mesmo se ele atribuir, depois revogar, ou atribuir, depois modificar, essa decisão do magistrado é uma decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento. Ok, pessoal? Os embargos de execução, por serem uma ação de natureza cognitiva, né, um processo de conhecimento que tem por pretensão desconstituir o título, né, desfazer uma situação jurídica, eles serão resolvidos por sentença, né? Então, a decisão que julga os embargos de execução é uma sentença. Contra qualquer tipo de sentença, recurso cabível é apelação. Então, contra a decisão que julga embargos à execução, cabe a apelação. E a gente sabe que a apelação, via de regra, tem efeito suspensivo automático. Contudo, pessoal, se a gente estiver diante de uma situação de sentença que julga improcedentes embargos à execução ou os extingue sem resolução de mérito, a apelação manejada em face dessas sentenças não terá efeito suspensivo. Não faz sentido a gente atribuir efeito suspensivo, porque o efeito suspensivo serve para evitar a execução, já tem execução em trâmite. Os embargos foram rejeitados, para que atribuir efeito suspensivo, né? Não faz sentido. Então, nesses casos de apelação em face de sentença que julga improcedente ou extingue sem resolução de mérito embargos de execução, a apelação manejada não terá efeito suspensivo, ok? Algumas outras observações são importantes aqui de serem feitas em relação aos embargos ainda. Eu disse para vocês que os embargos, via de regra, são oferecidos em 15 dias, contados da juntada do mandado citatório devidamente cumprida aos autos. Aqui é importante destacar o caso do litisconsórcio passivo, ou seja, se na execução existe mais de um executado,
né? Se na execução existe mais de um executado, todos eles têm oportunidade de apresentar embargos de execução. E como é que eu vou contar o prazo em relação a cada um dos litisconsortes? Via de regra, se a gente fosse pensar na regra do processo de conhecimento, né, como é que seria feita essa contagem? Lá no processo de conhecimento, quando eu tenho litisconsortes com procuradores diferentes, o prazo para poder contestar é contado só a partir da juntada do último mandado citatório aos autos devidamente cumprido e em dobro se os litisconsortes tiverem procuradores diferentes. Não é isso, pessoal? Aqui, duas observações importantes. Esse prazo não será contado da juntada do último mandado. Ele é contado individualmente da juntada de cada um dos mandados citatórios aos autos. Então, percebam, imaginem que no polo passivo estejam eu, Maria Flávia e Ana Flávia. Eu fui citada hoje, meu mandado foi vai ser juntado amanhã. A partir de depois da manhã eu começo a contar o meu prazo. A Ana Flávia já teve um mandado citatório juntado. Então, a partir da juntada do dela, começou a contar o prazo dela, começou a contar antes do meu, porque o meu só foi juntado hoje, né? O da Maria Flávia vai ser juntado daqui a 15 dias. Então, só lá da juntada do dela que vai começar a contar o prazo para ela. Então, eu não espero, né, a juntada de todos os mandatos citatórios, uma vez que o prazo começa a contar da juntada individual de cada um dos mandatos cumpridos. E outra observação importante, em relação ao prazo para oferecimento dos embargos, ainda que os litisconsortes, né, executados, embargantes, tenham procuradores diferentes e os autos sejam físicos, eu não aplico prazo em dobro. Então, não há contagem de prazo em dobro para embargada execução, ok? Importante ainda no tocante a embargos de execução, pessoal. Quando os executados litisconsortes forem cônjuges ou viverem em união estável, eu vou aplicar a mesma regra do processo de conhecimento, que é contar o prazo a partir da juntada do último mandato citatório aos autos. Beleza, pessoal? Então, quando, repito, executados forem casados entre si ou viverem em união estável, eu vou contar o prazo dos embargos de execução a partir da juntada do último mandado citatório devidamente cumprido aos autos, ok? O parágrafo 2º do artigo 915 ainda traz algumas regras importantes. Ele vai dizer que nas execuções por carta, o prazo para embargo será contado da juntada da carta, da certificação de citação, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens. Da juntada nos autos de origem do comunicado de cumprimento da carta precatória, ou não havendo este, da juntada da carta devidamente cumprida, quando ele versar sobre questões diversas das previstas no inciso 1º. Então, pessoal, por exemplo, né, numa execução que foi promovida por mim aqui no Cerro, mas a devedora precisa ser citada lá em Diamantina. Então, o Cerro vai deprecar a ordem de citação lá para Diamantina. Via de regra, o prazo para apresentar embargos de execução, ele se conta a partir da juntada do mandato citatório cumprido lá na comarca de Diamantina, nos autos da precatória de lá. Se os embargos versarem sobre questões referentes à penhora, né, defeitos na penhora, vício na penhora, né, avaliação ou vício na avaliação ou na alienação dos bens. Contudo, se os embargos disserem respeito a outras questões, por exemplo, inexigibilidade da obrigação, excesso de execução, que não tem nada a ver com a penhora, o prazo para embargar só começa a contar da data de retorno da precatória para cá, para o município do Cerro. Beleza? É isso que diz basicamente o parágrafo 2º do artigo 915. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante sobre prazo. Não, é isso. O
O artigo 916 traz a situação da moratória legal, que eu já disse para vocês. Aqui só reativando o que eu disse para vocês a respeito da moratória, no prazo dos embargos de execução, que são o prazo de 15 dias, né, contados da juntada do mandado citatório, a parte executada tem a possibilidade de, independentemente da anuência do exequente, promover o parcelamento da quantia devida, desde que haja depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários de advogado, e requerer o restante de maneira parcelada, né? Que o pagamento do restante se dê de maneira parcelada, em 6 vezes mensais, acrescidas de juros e correção monetária. Né? Isso aí é um direito do executado, como eu disse para vocês, previsto no artigo 916. Ok? Bom, que tipo de matéria a gente pode alegar em embargos à execução? Qual é o tipo de matéria alegável? Pessoal, o artigo 917, ele traz um rol não taxativo, não é taxativo, tá? É meramente exemplificativo de matérias que podem ser alegadas no artigo 917. Até porque lá no inciso 6º ele vai dizer assim, qualquer matéria que seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento pode ser alegada em embargos de execução. Ora, se os embargos de execução são uma espécie de ação de conhecimento de natureza desconstitutiva, tudo que eu posso alegar numa ação de conhecimento para poder desfazer o título, eu posso alegar aqui nos embargos de execução. Por exemplo, prescrição, novação, compensação, ilegitimidade de parte, ausência de interesse processual, litispendência, coisa julgada, inexigibilidade da obrigação, prescrição, né? Tudo quanto há eu posso alegar. Tudo que me seria lícito deduzir no processo de conhecimento, eu posso deduzir nos embargos à execução, de forma que esse rol do 917 é meramente exemplificativo. Ele traz as hipóteses de inexigibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, cumulação indevida de execuções, retenções por benfeitorias necessárias e úteis, no caso de execução para entrega de coisa, incompetência absoluta ou relativa e qualquer matéria que seria lícita deduzir no processo de conhecimento. Então, qualquer coisa a gente pode alegar nos embargos de execução. Não existe contraditório limitado, nem possibilidade de defesa, nem possibilidade de limitação da matéria de defesa, como ocorre na impugnação cumprimento de sentença. Na execução de título extrajudicial, é importante lembrar que a mesma disposição que existe com relação ao cumprimento de sentença que existe também, que é a possibilidade de você alegar incorreção da penhora ou da avaliação, mesmo após ter decorrido o prazo para embargar a execução. Porque, vejam, pode ser que o prazo de embargos à execução tenha se esgotado e a parte tenha efetivamente embargado por isso antes da realização da penhora. Se a penhora ocorreu só depois do decurso do prazo, né, para embargos à execução, como é que a parte vai impugnar eventual defeito na penhora? Como impenhorabilidade, por exemplo, ou excesso de penhora, ou pedir a substituição do bem penhorado. Como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso através de simples petição a ser manifestada no prazo de 15 dias contados da realização da penhora. Beleza? Então, toda vez que fosse alegar incorreção da penhora ou da avaliação, a parte pode fazer isso mediante simples petição apresentada no prazo de 15 dias contados da ciência do ato. Beleza? A alegação de excesso de execução, pessoal, que é aquela alegação em que o executado argumenta que a parte exequente está cobrando um valor superior ao devido, ela depende de demonstração pela parte executada de quanto de fato é o valor devido. Então, a alegação de excesso ela deve vir instruída com memória de cálculo, com demonstrativo do débito que informa que o exequente está pleiteando quantia superior àquela devida. Beleza? Se essa alegação de excesso não vir instruída com o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, demonstrando quanto é o valor devido pelo executado ao exequente, essa alegação não será
conhecida e os embargos serão liminarmente rejeitados com relação a essa alegação, né? Se esse for o único fundamento dos embargos, eles vão ser totalmente rejeitados, né? Se for apenas um dos fundamentos, essa parcela da fundamentação sequer será conhecida por ausência de demonstração de quanto é o valor devido pelo executado ao exequente. Beleza, pessoal? Isso é importante destacar também. Quais são as hipóteses de rejeição liminar dos embargos? O juiz poderá rejeitar liminarmente os embargos, segundo o artigo 918, quando os embargos forem intempestivos, ou seja, forem apresentados fora do prazo legal fixado, que é de 15 dias contados da data da juntada do mandato citatório aos autos. Então, se eles forem apresentados fora do prazo legal, eles vão ser liminarmente rejeitados, o processo extinto sem resolução de mérito. Eles também serão liminarmente rejeitados nos casos de indeferimento da petição inicial e nos casos de improcedência liminar do pedido. Lembrando aí do processo de conhecimento, indeferimento da petição inicial, onde é que está? 331 do Código de Processo e julgamento liminar de improcedência 332 do Código de Processo. O 331 vai tratar junto com 330, das hipóteses de indeferimento da petição inicial. Olha só, vamos só lembrar aqui. 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual ou quando não atendidas as prescrições do 106 e 321. Considera-se inepta a petição quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas hipóteses de pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Então, vejam, pessoal, a petição inicial vai ser indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito quando ela for considerada inepta, e ela será considerada inepta quando ela não tiver pedido, quando o pedido for indeterminado e não tiver autorização para pedido genérico em lei, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente os pedidos formulados e quando a petição contiver pedidos entre si. Ela ainda vai ser indeferida quando a parte for ilegítima, manifestamente ilegítima, ou quando o autor não tiver interesse processual, e ainda quando não atendidas as prescrições do 321 e do 106, que é juntada de documento essencial, e basicamente o autor deixar de emendar a petição inicial. Então, nesses casos aí, ocorre indeferimento da petição inicial, tanto no processo de conhecimento, quanto aqui no processo de execução. E improcedência liminar, o que é? A improcedência liminar, pessoal, está regulamentada no 332. Ela vai dizer que é possível ao juiz, antes da citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido do autor, quando não houver necessidade de produção de provas e o pedido do autor confrontar, conflitar, contrariar com teor de padrão decisório vinculante. Então, se o pedido formulado pelo autor conflita com uma tese inserida em súmula vinculante, em RDR, em IAC, em julgados repetitivos, em padrões decisórios que vinculam, que são aqueles padrões do 927, que a gente estudou o semestre passado, súmula vinculante, súmula do STJ em matéria federal, do STF em matéria constitucional, acórdão de RDR, incidente de resolução incidente de assunção de competência, recursos excepcionais repetitivos, esses padrões decisórios que vinculam, se a tese conflitar com o pedido do autor será liminarmente rejeitado, se ele não depender de produção de prova. Esse é um caso de indeferimento liminar, do processo de conhecimento, também vai ser o caso aí de indeferimento liminar da petição de embargos à execução.
beleza? Da petição de embargos à execução. E os embargos também vão ser rejeitados na hipótese de serem manifestamente protelatórios. Né, na hipótese do juiz verificar que o executado opôs os embargos à execução com o intuito de apenas postergar o andamento da execução, né, sem qualquer razão de ser, ele atuou abusivamente, de maneira desleal, ele também vai rejeitar antes da promoção da citação da parte exequente nos embargos, né, os embargos vão ser liminarmente rejeitados, ok? E aí o parágrafo único ainda coloca, do artigo 918, ainda coloca que considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios, e conduta atentatória pode ser punida com multa de até 20% do valor da execução. Então, o executado tem que pensar 2 vezes antes de manifestar embargos protelatórios. Como eu disse para vocês, o 919 diz que os embargos de execução não têm efeito suspensivo automático. No entanto, o juiz pode atribuir esse efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória, ou seja, probabilidade do direito e perigo de dano, e se a execução estiver garantida, né, por penhora, depósito ou calção suficientes. Então, os requisitos são garantia do juiz mais o perigo de dano, aí que é o mesmo requisito da tutela provisória, ok? O efeito suspensivo ele pode ser concedido no todo ou em parte, disser respeito à totalidade da execução ou suspender apenas alguns atos da execução, ok? E a tramitação dos embargos, como é que ela vai ser feita? Os embargos vão ser recebidos pelo juiz, e aí o juiz vai verificar se é o caso de atribuir efeito suspensivo ou não, conforme haja requerimento pelo exequente e demonstração dos requisitos para atribuição do efeito suspensivo, e aí ele recebe os embargos, ele intima o exequente para poder responder os embargos no prazo de 15 dias, então vai ter a resposta do exequente para os embargos no prazo de 15 dias. Em seguida, ele pode designar audiência, determinar a produção de prova, tudo que acontece no processo de conhecimento, ok? E lá no final, quando os embargos já estiverem prontos para a decisão, eles vão ser encerrados aí por sentença, né? Então, quando a instrução já estiver totalmente encerrada, o embargante, embargado já tiverem produzido as provas suficientes ali para a instrução dos embargos, eles são encerrados por meio de sentença, ou contra a qual cabe recurso de apelação. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar dos embargos de execução para vocês, né? Na sequência aí, nós vimos que se o executado pagar, ótimo, o processo de execução é extinto. Se o executado parcelar, depois de feito parcelamento, o processo de execução vai ser, depois de efetuado o pagamento de todas as prestações, o processo de execução também é extinto. Se ele apresentar embargos de execução, o processo segue toda essa tramitação dos embargos até eles serem decididos. Se eles forem rejeitados ou não importarem a extinção da execução, ela prossegue para a penhora. Assim como também ela prossegue para a penhora se o executado não fizer nada, né? Não apresentar embargos nem pagar, ela prossegue para a penhora. Na penhora, pessoal, todas as regras que nós estudamos nos artigos 831 até 869 vão ser aplicáveis aqui também. Então, tem que ser observada a ordem prioritária de penhora, preferencialmente penhora de dinheiro, né? A observância das impenhorabilidades previstas em lei, sobretudo no 836 e 33, né? E na lei 8003, então, impenhorabilidade do bem de família, de salários, de móveis e utilidades domésticas, de instrumentos necessários ao exercício do trabalho, né, de seguro de vida, da pequena propriedade rural, de bens declarados impenhoráveis por ato de vontade, né, de todas aquelas exceções lá do 833 que, lembrem-se, né, não são aplicáveis a execuções de natureza alimentar, nem quando se trata de título judicial, nem quando se trata de título extrajudicial. Né? Então, tudo que a gente estudou com relação à penhora, inclusive a suspensão no caso de inexistência de bens penhoráveis,
para começar a contar a prescrição intercorrente, cabe também no processo de execução de título extrajudicial. A questão da remissão, né, da prescrição intercorrente, tudo vale para cá. Então, penhorados os bens, o que o oficial de justiça vai fazer depois? Avaliar esses bens. Tudo que nós estudamos também com relação à avaliação, quando é possível se dispensar, quando é possível fazer outra, tudo que nós estudamos aplica-se aqui também. Avaliou, depois dá-se início aí à fase expropriatória. Então, ato 7, penhora, ato 8, avaliação, ato 9, a fase expropriatória. A gente verificou também lá no cumprimento de sentença, isso se aplica aqui que existe uma ordem de prioridade para você realizar a expropriação. Prioritariamente é dada a possibilidade do exequente adjudicar, né, havendo possibilidade de adjudicação também por parentes do executado, credores que hajam penhorado bem em outro processo, né? Então, existe essa possibilidade de adjudicação. Se não houver interesse na adjudicação, pelo fato da adjudicação só poder ser feita pelo valor da avaliação, dá-se a possibilidade de alienação particular, que é a alienação promovida pelo exequente, via de regra, né, com regras ali definidas por ele, de comum acordo com o executado, né, e eventualmente, se não houver interesse na alienação particular, designa-se o chamado leilão judicial ou alienação judicial, que é um procedimento muito mais moroso, muito mais longo e dispendioso, não é vantajoso para ninguém, por isso ele é deixado no segundo momento. Lembrando que, no terceiro momento, lembrando que, em todo caso, né, havendo impossibilidade de penhora de bens que são alugados para terceiros ou de possibilidade de penhora de frutos, se essa penhora de frutos ou de rendimentos for mais vantajosa para o executado e não trouxer qualquer prejuízo para o exequente, pode haver a apropriação de frutos e rendimentos das coisas impenhoráveis ou, no caso de substituição por penhora menos onerosa aí ao executado, não havendo prejuízo para o exequente. E essa forma de apropriar frutos e rendimentos será a forma de pagamento da execução, ok? Isso não é propriamente uma forma expropriatória, é uma forma de você promover o pagamento de forma menos onerosa ali para o executado, né, e que favorece o exequente. E no caso também do bem ser impenhorável, né? Caso haja uma das formas de expropriação, de retirada de bens, que são a adjudicação, alienação particular ou alienação pública, os bens adjudicados, alienados, vendidos, né, ou arrematados, eles têm que ser transferidos para os terceiros que adjudicaram, que adquiriram ou que arremataram. Essa transferência é feita pelas cartas, né, de adjudicação, de alienação ou de arrematação, que vão ser expedidas para a transferência da propriedade para o terceiro adjudicador, adjudicante, para o terceiro que adjudicou, pode ser o exequente, né, para o terceiro que adquiriu ou para o terceiro que arrematou. Lembrando aí que esses atos de adjudicação, alienação, arrematação, eles se aperfeiçoam a partir do momento em que é elaborado o auto, só que aí tem um prazo para expedição da carta. Entre o momento compreendido do auto para a expedição, a parte que se sentir prejudicada tem 10 dias para apresentar embargos de segunda fase. Se nada for feito dentro desse prazo de 10 dias para apresentar embargos, requerendo a invalidação desses atos de transferência, né, ocorre a expedição da carta e o ato se aperfeiçoa, só podendo o ato expropriatório ser invalidado por meio de ação autônoma, como nós vimos, né? Por fim, pessoal, encerrado o processo de execução, profere-se sentença reconhecendo a satisfação da obrigação. Nessa sentença, ela pode ser proferida com base no 924, inciso 2º, satisfação da obrigação, ou pelos demais motivos do 924 aí, se a obrigação não for satisfeita, por exemplo, por reconhecimento de prescrição intercorrente, por indeferimento da petição inicial e outros motivos do 924. Ok, pessoal, terminamos finalmente a execução de título extrajudicial.
Agora eu vou dedicar 10 minutinhos da aula para a gente falar de outras execuções previstas no Código de Processo Civil, que são ditas aí pela doutrina como execuções especiais, porque elas vão ter um rito processual diferente do procedimento comum, entre aspas, de execução de título judicial e extrajudicial, porque são execuções que se voltam a atender obrigações específicas. Que obrigações são essas? São as obrigações alimentares, as obrigações de pagar contra a fazenda pública, obrigações de fazer e de não fazer e obrigações de entrega de coisa. Bom, para cada uma dessas obrigações, como nós vimos uma série de vezes, a gente vai ter um rito diferente. Então, a gente vai ter um rito para a obrigação alimentar, outro rito para a obrigação contra a fazenda pública, outro rito para fazer e não fazer e outro rito para dar coisa. Sempre ritos diferentes para cumprimento de sentença, né, execução de título judicial e execução de título extrajudicial. Qual que é a primeira previsão legal de execução especial que a gente encontra fora do rito aí de obrigação de pagar? As execuções alimentares. Eu vou ter o cumprimento de sentença ou de decisão interlocutória que fixa alimentos, previsto no artigo 528 até o 533, e vou ter também a execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial, previsto no 911 a 913. Né? O que tem de especial nessa execução, basicamente, é o rito mais célere, e a possibilidade de prisão do executado e a possibilidade de desconto em folha de pagamento. Né? Eu não vou falar dessa execução aqui porque eu dei uma aula específica em prática civil, 2 aulas sobre isso. Aquelas pessoas que não fazem prática civil, acho que tem umas 3 ou 4 pessoas aqui que não fazem prática, eu vou disponibilizar o vídeo especificamente falando de execução de alimentos. E aí ele vai tratar dos 3 procedimentos específicos que eu tenho para executar alimentos contidos tanto em título judicial quanto em título extrajudicial, que são o rito da coação pessoal, que é a possibilidade de prisão do executado, né, devedor de alimentos, o rito da expropriação, que é igualzinho o cumprimento de sentença para satisfação de pagar, de obrigação de pagar, ou execução para pagamento de quantia certa, né, e o rito do desconto. Né? Então, lá na aula eu explico isso, vou postar o vídeo aqui para vocês. Não tem diferença nenhuma do rito do cumprimento de sentença para pagamento de alimentos, para execução de alimentos fundada em título executivo extrajudicial, previsto no artigo 911 até 913. Ele basicamente, esse rito se refere toda hora ao 528, que trata do cumprimento de sentença, não há praticamente nenhuma diferença. A única diferença é que o prazo sempre é de 3 dias, né? E no cumprimento de sentença de alimentos pelo rito de expropriação, o prazo para pagamento é de 15 dias, né? Sendo que na execução de título extrajudicial é sempre de 3 dias. A única diferença é essa, mas basicamente não existem outras diferenças. Bom, então essa é a execução de alimentos, né? Ao lado da execução de alimentos, a segunda execução especial que a gente vai ter são as chamadas execuções de obrigação de pagar contra a fazenda pública, ou simplesmente execuções contra a fazenda pública. Também a gente vai ter 2 ritos diferentes. Um para o cumprimento de sentença para pagamento de quantia contra a fazenda, que está previsto nos artigos 534 e 535, e a execução de título extrajudicial contra a fazenda, que está previsto no 910, tá? O que tem de especial nesse artigo, nesses 2 ritos aí que se referem às execuções contra a fazenda pública? Bom, as execuções contra a fazenda pública são aplicáveis toda vez que eu tiver no polo passivo da ação de execução ou do cumprimento de sentença a administração pública
entendida como pessoa jurídica de direito público. Então, toda vez que eu tiver no polo passivo da ação como executado a União, os estados e Distrito Federal ou os municípios, suas autarquias e fundações de direito público, entes da administração pública que têm proteção especial, né, jurídica especial, pelo fato de serem pessoas jurídicas de direito público, eu vou aplicar esse rito aqui. Esse rito não é aplicável, pessoal, às empresas públicas e sociedades de economia mista. Por quê? Porque empresas públicas e sociedades de economia mista, pelo fato de atuarem diretamente na atividade econômica, elas não têm personalidade jurídica de direito público, elas têm personalidade jurídica de direito privado, né? Então, elas não têm os mesmos benefícios processuais que são oferecidos aos entes que têm personalidade jurídica de direito público, né? Elas atuam em pé de igualdade no tocante à concorrência das demais pessoas privadas, particulares, porque atuam diretamente na atividade econômica. Logo, aqui dentro do conceito de fazenda pública, não se incorporam as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, toda vez que eu tiver execuções para cobrança de quantia, para pagamento de quantia em face de entes que compõem a fazenda pública, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios, além das suas autarquias e fundações de direito público, entes da administração com personalidade jurídica de direito público, pessoas jurídicas de direito público, eu tenho que o rito aplicável é o de execução da fazenda pública. E qual é a especificidade desse rito singular de execução contra a fazenda pública? Basicamente, são 3 singularidades. A primeira singularidade: o ente público, a pessoa jurídica de direito público executada, ela não é intimada ou citada para pagar, ela é intimada ou citada para se defender. E por que eu estou falando ou, a expressão intimada ou citada? Porque vai depender da existência de título judicial ou extrajudicial. Se for judicial, ela vai ser intimada, se for extrajudicial, ela vai ser citada. Em todo caso, a intimação ou citação se faz para apresentação de defesa e não para pagamento, beleza? E por que isso se dá? Porque existe uma forma especial de pagamento para os entes públicos. Ou seja, se eles não pagam, né, no prazo que seria estabelecido para pagamento na execução de título judicial, por exemplo, em 15 dias, ou na execução de título extrajudicial em 3 dias, né, a consequência seria penhora de bens, numa execução comum, né? Só que eu não posso penhorar em bem público. Bem público é impenhorável, logo eu tenho uma forma específica prevista constitucionalmente para que os pagamentos se deem por entes públicos, sejam realizados por entes públicos. Essa forma especial de pagamento se chama precatório e, dependendo do valor, requisições de pequeno valor, né? Então, o pagamento para os entes públicos, pelos entes públicos, ele ocorre mediante requisições de pagamento, que devem ser inseridas no orçamento do ente público e é feita a alocação de despesa para pagamento desses requisitórios, né, que podem ser na forma de precatório ou requisição de pequeno valor. Então, eu não posso fazer expropriação de bens do ente público, né? O que eu vou fazer é intimá-lo ou citá-lo para a defesa, resolvida a defesa apresentada, se é que ela efetivamente vai ser, expede-se uma requisição de pagamento que vai ser levada até o orçamento do ente público e que vai ser paga nos 60 dias subsequentes, se for um RPV, ou no ano seguinte, se for um precatório, né? Então, vai ser feito aí a expedição do requisitório de pagamento. Essa é a segunda, somada à terceira peculiaridade, né? A segunda peculiaridade aí é que a citação se faz para apresentação de defesa, né? Então, o sujeito é citado ou intimado
para apresentar a defesa. Se a defesa é apresentada ou se não é apresentada, se é apresentada resolvida ou se não é apresentada, não ocorre a penhora de bens, e aí a segunda peculiaridade. E a terceira, não ocorre a penhora de bens porque os bens públicos são impenhoráveis e o pagamento vai ser feito mediante expedição de requisitório de pagamento, né? Então, essas três peculiaridades aí caracterizam um sistema de execuções de fazenda pública: a citação e intimação para defesa, a impossibilidade de penhora de bens públicos e a expedição de requisitório de pagamentos. Ok, pessoal? Uma outra questão que é importante de ser observada: a fazenda ainda conta com privilégio, né, processual, privilégio entre aspas processual, eu prefiro falar em tratamento processual diferenciado, que é a possibilidade de prazo em dobro para poder embargar ou impugnar a execução. Então, o prazo, ao invés de 15 dias para apresentação de impugnação, cumprimento de sentença ou de embargos, a execução vai ser de 30 dias. Ok, pessoal? O resto é tudo igual ao cumprimento de sentença ou à execução de título executivo extrajudicial para pagamento de quantia. Ou seja, no cumprimento de sentença, aqui qual que é o sistema? A gente vai ter intimação da fazenda para poder apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de 15 dias. A impugnação vai ter matéria limitada aqui apenas aquilo que é expressamente autorizado lá no artigo 534. Deixa eu só conferir aqui, ó. 535. A impugnação só autoriza a formulação daquelas matérias autorizadas expressamente no 535, que na verdade repetem o teor do parágrafo 1º do 525, que a gente já estudou. O prazo para apresentação da impugnação é de 30 dias e não de 15, né? Esse prazo começa a contar do decurso, esse prazo é de 30 dias, ele começa a contar, da remessa dos autos para a fazenda. Então, a fazenda recebe os autos e ela tem 30 dias para poder impugnar o cumprimento de sentença aqui, com matéria limitada. Lembrando que no caso da necessidade de impugnação da obrigação, alegando que a obrigação é inexigível, pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do fundamento da obrigação, tem aquela regra do prazo, né? Se a decisão do Supremo foi anterior ao trânsito em julgado, isso é feito por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Se for posterior ao trânsito em julgado, é ação rescisória. Isso a gente também falou lá na impugnação normal, né? Isso está previsto no parágrafo 8º do artigo 535, beleza? E aí, resolvida a impugnação ao cumprimento de sentença, a gente vai ter, ou ela, no caso dela não ser apresentada, para verificar se vai expedir requisitório na forma de requisição de pequeno valor ou de precatório, a gente vai ter que ver o montante, a quantia executada, né? E aí, cada ente público tem um teto para expedição de precatório. Aqui no estado de Minas, o teto atualizado para a expedição de precatório é um pouco mais do que R$17 mil. É 17, acho que 528, alguma coisa. Todo ano o valor da RPV é atualizado. Qualquer quantia excedente a esse limite máximo para requisição de pequeno valor, ela exige, né, a expedição de precatório. Então, se a execução for de R$18 mil, a não ser que o exequente renuncie ao crédito excedente ao limite máximo de precatório, ele tem que receber tudo por precatório. Não é possível fracionar o exequente receber uma parte por RPV e o restante por precatório. Das duas, uma, ou ele renuncia ao crédito excedente, ao limite para RPV, ou ele recebe tudo no precatório, beleza? Então, aqui em Minas, o limite é 17.500 e pouquinho para a expedição da RPV.
A nível da União, né, a legislação estabelece que quantias superiores a 60 salários mínimos devem ser pagas por meio de precatório. As inferiores a 60 salários mínimos são pagas por requisição de pequeno valor. Beleza? Cada ente público vai ter uma legislação específica para determinar qual é o limite, o teto limite para a expedição de RPV. Por exemplo, Belo Horizonte, 5 salários mínimos. Acima de 5 salários mínimos, né, já é precatório. E qual é a diferença do precatório para a RPV, pessoal? A RPV é muito mais simples, muito mais célere. No caso do juizado especial, ela pode até justificar sequestro de valores caso o Estado não pague a RPV no prazo fixado na lei. A RPV, pessoal, é um requisitório que deve ser pago pelo Estado no prazo de 60 dias contados do recebimento do requisitório. Então, suponhamos que eu tenha sido vitoriosa numa ação contra o Estado de Minas, eu inicio o cumprimento de sentença hoje, o Estado de Minas não impugnou o cumprimento de sentença e o juiz determinou a expedição da RPV porque a minha condenação foi de 17 mil. E aí o Estado recebeu hoje o requisitório de pagamento. Ele tem 2 meses para efetuar o depósito da requisição, do valor da requisição de pagamento, na conta indicada por mim, na conta indicada pelo exequente ou mediante depósito judicial. Então, ele tem 2 meses, 60 dias para efetuar o pagamento. Beleza, pessoal? A lei do juizado especial da Fazenda Pública, que é a lei 11.153, assim como a 10.259, que trata dos juizados especiais federais, autoriza, pessoal, no caso de requisição de pequeno valor emitida lá no juizado, o sequestro de valores em contas de titularidade do Estado, caso o Estado não efetue o pagamento da RPV no prazo estabelecido de 60 dias. Então, se o Estado não efetua o pagamento de RPV no prazo de 2 meses, conforme impõe a legislação, a lei do juizado 12.153, lá no parágrafo 1º do artigo 13, e a lei 10.259 autorizam ao juiz que determina o sequestro de valores em contas de titularidade do Estado para coagir o Estado ao pagamento da RPV. Então, é muito mais simples, muito mais célere, além de haver a possibilidade de sequestro. Veja, eu não estou falando de penhor online, porque percebam, bens públicos são empenhoráveis, assim como é a princípio empenhorável o dinheiro que está ligado ao erário público, né? Ele depende de dotação orçamentária, então eu não posso sair penhorando. O que pode haver é um bloqueio do numerário devido de RPV na conta do Estado, a fim de que o Estado seja estimulado ao pagamento. Aquele valor ele não vai ser levantado pelo exequente, né? Ele vai ser bloqueado a fim de que o Estado promova aquele pagamento. O Estado pode se manifestar e o valor ser revertido pelo exequente. É uma forma de coagir o Estado ao pagamento. Beleza? O bloqueio do sequestro. E aí a diferença do requisitório de pequeno valor para o requisitório na forma de precatório é que o precatório vai ser pago só quando Deus quiser. Como assim? O precatório é emitido até 1º de julho de um ano, vai ser incluído para ser pago no orçamento do ano seguinte. Então, desde que o precatório seja emitido até 1º de junho de um ano, né, em tese, pelo artigo 100 da Constituição Federal, ele deveria ser pago no exercício do ano seguinte. Ele vai ser incluído no orçamento para ser pago no ano seguinte. Se for depois, só no outro ano, né? Mas até 1º de junho, incluído no orçamento para ser pago no ano seguinte. Acontece, pessoal, que essa regra prevista no artigo 100, que rege o artigo 100 da Constituição, que rege o pagamento dos precatórios, ela nunca é cumprida, né? E existe uma mora histórica por parte dos entes públicos no tocante ao pagamento dos precatórios, porque são valores muito altos que a Fazenda demora para pagar. E aí, como o precatório ele é pago na ordem cronológica, conforme
inclusão nos orçamentos, né? Como existem muitos precatórios anteriores que não foram pagos e eles vão entrando para a fila, né? Só depois que todos esses anteriores que entraram para a fila só agora forem pagos, é que o meu expedito nesse ano vai ser pago, né? Então acaba que eu enfrento uma fila enorme, e aí só quando todos os anteriores forem pagos, já que o meu entra na ordem cronológica, é que o meu vai ser pago. É por isso, pessoal, que existem uma série de prioridades lá no artigo 100 da Constituição, que possibilita, por exemplo, a preferência no pagamento de precatórios de natureza alimentar. É por isso que existem centrais de conciliação para pagamento de precatório, né? O precatório, ele pode ser vendido, né, através de cessão de crédito para uma outra pessoa. Muitas vezes se possibilita a negociação com o ente público, para o ente público poder parcelar o precatório de diversas vezes, né? Enfim, tem havido muitos mutirões de conciliação para pagamento de precatório, justamente porque é difícil de receber, sobretudo quando se trata de entes públicos municipais e do ente público estadual. Do estado de Minas é difícil de receber, da União até que não. Ela paga até direitinho, mais ou menos em dia. Mas o estado de Minas tem uma mora histórica e os municípios também. Tem município que não paga precatório há anos e o exequente fica como haver navios. Bom, só um comentário em relação à execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública. A única diferença, pessoal, é que ao invés da Fazenda Pública ser intimada, ela vai ser citada, não para apresentar impugnação, e sim para apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias. A matéria dos embargos é ampla, né? Pode ser alegado tudo quanto há no processo de conhecimento, diferentemente do que acontece na impugnação ao cumprimento de sentença, e o restante é tudo igual ao cumprimento de sentença, né, para obrigação de pagar contra a fazenda, né, resolvidos os embargos e execução, que via de regra também não tem efeito suspensivo, haverá a emissão do requisitório de pagamento na forma de RPV ou de precatório, a depender do valor da execução. Ok, pessoal? Então, basicamente, são essas as disposições regentes da execução contra a fazenda pública. Não tem nada de substancioso diferente disso que precisa ser destacado. Bom, ainda temos execuções de obrigação de fazer e não fazer, as obrigações de execução de fazer e não, as execuções de obrigação de fazer e não fazer também tem dois procedimentos diferentes: cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Os cumprimentos de sentença de obrigação de fazer e de não fazer estão regulamentados no artigo 536 e 537, e as execuções fundadas em título executivo extrajudicial 814 a 823. O que é importante ressaltar nesse cumprimento de sentença de obrigação de fazer e não fazer? Primeira coisa, ele não precisa ser iniciado a requerimento da parte exequente, ele pode ser iniciado de ofício pelo juiz, beleza? Então, uma diferença interessante aí, pode ser iniciado de ofício pelo juiz, beleza? A gente chama esse cumprimento de sentença de cumprimento na forma de tutela específica da coisa ou obtenção de resultado prático equivalente. A gente diz que incumbe ao juiz determinar as medidas necessárias à tutela específica da obrigação ou à obtenção de resultado prático equivalente. Como assim? Medidas necessárias à tutela específica da obrigação ou obtenção de resultado prático equivalente. Vejam só, o que eu pretendo com a execução da obrigação de fazer ou de não fazer é obter o cumprimento dessas obrigações, que o sujeito faça alguma coisa ou que deixe de fazer alguma coisa. Logo, o juiz está obrigado a determinar medidas que possam coagir o executado a ele mesmo cumprir a obrigação, a tutelar especificamente a obrigação de fazer ou não fazer, ou medidas que possam fazer com que terceiros cumpram a obrigação no lugar do executado, ou não sendo possível isso, que a obrigação seja convertida em perdas e danos, e por isso resultado prático equivalente.
Resultado prático que equivale à obrigação de fazer e não fazer ocorre quando essas obrigações são cumpridas por terceiros ou ainda quando elas são convertidas em perdas e danos. E que medidas são essas que podem ser impostas aí para que se obtenha a tutela específica da obrigação de fazer e de não fazer? Ora, podem ser aplicadas multas que possam coagir o devedor a fazer a obrigação ou deixar de fazer, a busca e apreensão, eventualmente, a remoção de coisas e pessoas, o impedimento de atividade nociva, que deve ser impedida, ainda que com requisição de força policial, né? Então, todas essas medidas, multa, busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, impedimento de atividade, são medidas aptas a forçar, a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação ou que ele deixe de fazer determinada ação aí para obtenção do resultado pretendido. É importante destacar aqui, pessoal, que a multa, que é o principal meio coativo do executado, ela pode ser fixada independentemente de requerimento da parte, em qualquer fase do procedimento, no conhecimento, na fase de conhecimento ou na execução, pode ser fixada por via de decisão de tutela provisória ou na própria sentença, ou ainda na fase de execução, beleza? Essa multa ela pode ser majorada caso ela não seja suficiente para coagir o executado ao cumprimento da obrigação, ou ela pode ser reduzida se ela tiver muito exorbitante, né? E é importante destacar que se ela for fixada na fase de conhecimento, em tutela provisória, o valor da multa só pode ser levantado em caso de não execução da obrigação quando a sentença transitar em julgado, tá? Houver trânsito em julgado da sentença que fixou a multa. Efetivamente, ela não pode ser levantada pela parte exequente antes, ok? Com relação à execução de título executivo extrajudicial, que determina o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Aqui, pessoal, a diferença quando comparado com o cumprimento de sentença para a satisfação dessas obrigações de fazer e não fazer, é que aqui o juiz não pode iniciar de ofício, obviamente. Por que isso? Porque eu não tenho procedimento instalado ainda, né? E a iniciativa ela é reservada às partes. Então, aqui, o juiz só pode agir mediante provocação. E aí, uma vez provocado com o título executivo, né, que consubstancia a obrigação de fazer e não fazer, ele vai determinar a citação do executado para, no prazo fixado por ele, juiz, ou no prazo especificado no título executivo, cumprir com a obrigação de fazer ou não fazer, ok? E aí, caso o executado não cumpra a obrigação no prazo estabelecido pelo juiz, né, e o exequente requeira, o juiz pode determinar que a execução seja feita às custas do executado por um terceiro ou que haja conversão daquela obrigação em perdas e danos, mas isso depende do requerimento do exequente. Então, o magistrado, no caso do descumprimento da obrigação pelo executado, pode determinar que um terceiro faça a obrigação às custas do executado, cumpra a obrigação às custas do executado, ou pode haver conversão da obrigação em indenização por perdas e danos. Ok, pessoal? Por fim, a gente ainda vai ter aí como que eu digo, gente? Como é que é? Eu esqueci o nome do negócio aqui. Execução para entrega de coisa. Desculpa, pessoal. Execução para entrega de coisa. A execução para entrega de coisa no cumprimento de sentença está regida apenas por um dispositivo, que é o artigo 538, tá? E a execução para entrega de coisa de título executivo extrajudicial está no 806 até 813. 803 a 813. O que é importante, pessoal, no cumprimento de sentença para entrega de coisa, é que o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar a busca e apreensão da coisa, se tratar de coisa móvel, ou a emissão na posse, quando se tratar de coisa imóvel,
no prazo estabelecido na sentença. Isso quando se tratar de execução de título executivo judicial. A possibilidade de retenção por benfeitorias úteis ou necessárias tem que, no cumprimento de sentença, ser alegado na fase de conhecimento, tá? Essa alegação não pode ser conhecida no cumprimento de sentença, ela tem que ser feita no processo de conhecimento. Na execução de título extrajudicial, pessoal, a citação do réu, do executado, vai ser feita para a entrega da coisa, sob pena de multa, sob pena de mandado de busca e apreensão ou emissão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, no prazo de 15 dias. Ok, pessoal? No caso aqui, pode haver alegação de retenção de benfeitorias úteis ou necessárias, que deve ser conhecida por meio de embargos de execução manifestados nesse tipo de execução para entrega de coisa, ok? E a obrigação pode ser convertida em perdas e danos caso a entrega da coisa seja impossível, porque a coisa pereceu em poder do executado, ok? Então, são essas as disposições que eu tinha para tratar com vocês a respeito das execuções especiais. Nada além disso é necessário que vocês saibam, porque, como eu disse, o rito nem sempre é completo desses procedimentos e as lacunas são supridas pelo procedimento de obrigação de pagar, para satisfação de obrigação de pagar. Nós encerramos com essa aula de hoje o tratamento das execuções, de todas elas, né? Não nos resta mais nada a tratar e a gente começa na próxima aula com a abordagem das tutelas provisórias. Tá, gente? Um beijo, boa noite para vocês, bom descanso, tchau, tchau.